Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, nesse instante, Senhor, te agradecemos a oportunidade de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Uma boa tarde para todos nós. Aproveitando a chance, né? Estava acabando de falar com a Ângela aqui que a gente não dá sossego para Deus, né? A gente não dá. A gente, toda hora, a gente ou tem alguma coisa para pedir, ou então é graças a Deus o tempo todo. Ele não deve aguentar mais ouvir a gente, né? E o que realmente a gente tem que fazer é a nossa parte. Porque Deus jamais vai deixar de nos ajudar. Jamais vai deixar de dar oportunidade. Mas aí é que tá. A gente acha que falar graças a mim por alguma coisa é uma heresia, né? Não, graças a Deus. Deus dá a oportunidade. Se a gente não aproveita, o problema é nosso. Então é graças a nós também, pelo esforço que a gente faz para melhorar. Porque não adianta, né? Não adianta a gente ter tudo e não fazer a nossa parte. Né? É como a inteligência, agora há pouco tempo, há alguns estudos que eles estão fazendo ainda a respeito, está dizendo que a inteligência é passada pela mãe. Isso é sério, não é piada não. A inteligência, ó, o que a gente tem de herança pela inteligência, que não é muito, né? Porque nós é que temos que desenvolver isso, é passado pela mãe. Mas no estudo que eles fizeram sobre inteligência, e é muito interessante isso, de repente a gente ainda traz esse estudo para a gente fazer aqui, com o aval da doutrina espírita, né? De nada adianta genes maravilhosos, né? Ser filho, por exemplo, de Albert Einstein e receber uma herança genética muito boa, se nós não fazemos por onde de aproveitar essa inteligência, não adianta nada. Porque quantas pessoas são extremamente inteligentes e não sabem usar essa inteligência ou usam para o que não deve? Então não basta a gente ter as coisas, né? Até inclusive isso aí faz parte até da nossa conversa de hoje sobre essa questão de realmente fazermos a nossa parte, né? Porque Deus não nos dá nada assim como a gente pensa. Deus não dá presente para ninguém. Ele não faz o que a gente acha que faz. Até mesmo é questionado sobre isso, né? A gente vê muito isso aí eu acho triste para quem está na dor e no sofrimento. Às vezes num acidente, alguma coisa, num incêndio, seja que for uma tragédia qualquer, aquele que conseguiu sair, que foi salvo e tudo, normalmente alguém da família fala, foi a mão de Deus que o tirou de lá. Então Deus só gostava daquele, porque a mão de Deus deixou todos lá, queimando, se despedaçando, né? E tirou aquele grupinho porque gostava mais. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa e que a gente fala, porque num momento desse, aquela mãe que está lá com o seu filho, que perdeu seu filho no mesmo acidente, na mesma situação, né? No momento do desespero, o que ela pode pensar? Então Deus não gostava do meu filho, né? Porque a mão dele não alcançou o meu filho para tirar ele de lá. Então Deus não faz essas coisas. A gente está na doutrina espírita, a gente está numa doutrina tão esclarecedora, tão lógica, né? Tão clara, tão objetiva, que mostra um Deus como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e ficar atribuindo a Deus essas coisas, né? Quando eu abordei aqui a questão de Deus e eu coloquei aqui Deus segundo Spinoza, é exatamente quando perguntaram a Albert Einstein se ele acreditava em Deus, ele falou que acredita no Deus de Spinoza, e realmente ele aborda essas coisas, né? É uma infantilidade, uma ingenuidade da nossa parte
até mesmo um pouco de ignorância sobre essa inteligência suprema, que a gente não conhece, à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai conhecendo, ficar atribuindo certas coisas a Deus. Deus não é responsável nem pela nossa graça e nem pela nossa desgraça. Deus é o nosso Pai. Nós o respeitamos e amamos. A gente não tem que temer Deus. Deus não está lá para mandar desgraça para ninguém e nem castigar, nem punir ninguém. Jesus veio fazer isso. Né? Jesus veio fazer. Agora nós estamos entrando nessa festa católica aí da Semana Santa. Quando foi o ápice da vida de Jesus ali, que foi a saída gloriosa, né, de Jesus para a dimensão espiritual. Ao contrário do que muita gente pensa, né, os não religiosos, os céticos, que foi a vitória do mal sobre o bem, coisíssima nenhuma. Foi exatamente o que era para ser, a vitória do bem sobre o mal, a vitória da alma sobre o corpo, né, a transcendência da alma com o corpo que aqui fica. Então foi o ápice, foi o máximo, né? Então quando Jesus trouxe todos os seus ensinamentos, né, mostrou realmente que Deus é amor. Ele veio trazer uma ideia contrária à que todos nós tínhamos, né? A ideia que Moisés deu de Deus, que era necessário naquela época, né? Tanto que ele instituiu a pena de talião, a lei de talião, que é a lei do igual, né? Talho é igual, semelhante. Então aquele que com ferro fere, com ferro será ferido, olho por olho, dente por dente. Isso é lá naquela época. O povo era tão bélico, tão grosseiro, tão ignorante, que ele tinha que sofrer e ter medo. Porque o medo, muitas vezes, freia uma pessoa, né? Mas aí, no momento certo, Jesus veio e trouxe a ideia de um Deus verdadeiro, aquele Deus amoroso, aquele Pai amoroso, que não deseja o mal do seu filho e nunca vai lhe negar apoio, nunca vai lhe negar amor, nem perdão, nem oportunidades. Agora, impõe. Como Jesus mesmo falou, né? Eu vou e lhes mandarei o Consolador prometido, que estará eternamente convosco. E o que pode estar eternamente conosco, a não ser o conhecimento das coisas, porque nada a gente carrega, né? E sim aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente faz de bom e de ruim, mas os nossos conhecimentos não se perdem nunca. Então é isso aí, é a ideia de um Deus bom, amoroso. Então a gente tem que excluir Deus dessas coisas. Foi Deus que me deu meu carro, foi Deus que me deu minha casa. Deus não deu carro nem casa para ninguém. Deus deu a oportunidade grande de você se melhorar, de você fazer por onde, de alcançar suas conquistas morais, espirituais e materiais. Ah, mas não deu para todo mundo, porque tem muita gente que não tem. Aí entra essa questão kármica, a questão das necessidades de provação e expiação, que o Espiritismo explica tão bem. Mas até mesmo essa questão da privação das coisas materiais, né? Quando a gente vê que muita gente às vezes luta muito para ter e não consegue, então Deus está negando? Não. Deus está dando a oportunidade a esta alma de resgatar os seus erros, o seu passado religioso, para que ele possa então começar a ascender para a vida eterna, né? Para a evolução, para o aperfeiçoamento, para a liberdade plena. Mas ele primeiro tem que pagar a sua dívida. É como aquele que deve aqui nesse mundo, tem condições para comprar algo que deseja, mas ele precisa pagar também alguém que merece receber. Então ele não pode pegar aquele dinheiro que ele tem e usar para comprar o seu carro novo, se ele está devendo, se ele tem dívidas para ele pagar e saldar. Então ele não pode fazer isso. Aí ele vai se privar de muita coisa para que ele possa então saldar sua dívida e depois comprar e alcançar os bens materiais que ele deseja. Então essa sequência, a gente
precisa muito da parte concreta, da parte material, para a gente entender certas coisas na nossa vida. Nós estamos aqui nesse capítulo que fala sobre o conhecimento de si mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. E essa realmente é grande, mas não é a maior de todas. Conhecer-se, qualquer um que queira, que faça um pouquinho de esforço, conhece a si mesmo. Consegue se conhecer. E aqui nós temos como a gente terminou a nossa reunião na semana passada com essa fórmula aí, fazei o que eu fazia na terra quando vivi, né? No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Isso já foi comentado, foi só para a gente fazer um feedback aí para retomar a nossa página de hoje, que é essa aqui. Aí ele continua, Santo Agostinho, que deu essa resposta. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Começou a complicar. Começou a dificultar. Estão vendo como é que não basta conhecer? Não basta saber. Não basta ver. Né? Não basta ver. Se alguém aqui, de repente, que não acredita que os espíritos possam se fazer visíveis para nós, de repente olha aqui ou em qualquer canto aqui do salão, que tem muitos, eu não vejo nenhum, mas tem espíritos desencarnados. Aí alguém vê. Para ele acreditar, basta que ele veja? Coisíssima nenhuma. Ele vai pôr em questão, em dúvida, a sua sanidade, ou até mesmo, será que eu vi mesmo, foi uma sombra, ou eu pensei que vi, ou eu sonhei? Ele precisa compreender que isso existe, que isso acontece. Se ele não tiver um mínimo de conhecimento que os espíritos podem se fazer visíveis, ele vai achar que ele foi um vulto, ele não percebeu direito, pronto, e aquilo cai no esquecimento. Então, o próprio Santo Agostinho, ele fala, para a pessoa querer, né, esse negócio de querer é poder, nem sempre. Às vezes eu quero e não posso porque eu não tenho competência. Então, querer só é poder quando existe o saber. Quem sabe pode, quem não sabe não pode, ainda que queira. E para crer não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. É o que ele fala. Então, ele que deu essa resposta, né? E ele vai botar em questão algo que é fundamental para a gente compreender essa questão aí do autoconhecimento. Então, já nessa fala aqui, ele já dá um ensaio do problema. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Isso é fácil demais. Acredito que aqui não tenha ninguém que não tenha um conhecimento sobre si mesmo, eu não digo todos, mas que não tenha um conhecimento sobre si mesmo, que sabe que tem que mudar, que não pode permanecer. Não existe isso. No nosso nível de evolução e aperfeiçoamento, não tem isso. Não tem ninguém nessa terra, porque esse plano é de provação e expiação. Então, aqui, os espíritos que estão aqui, eles já estão em condição de compreender algumas coisas. Então, não tem ninguém que não saiba, que não consiga alcançar em si mesmo o conhecimento de que algo em si tem que mudar. Até pela frase que a maioria gosta de falar, já cansei de falar isso aqui, quando a gente está lidando com uma pessoa e reclama, né? Às vezes um casal, né? Fazendo DR, né? Discutiram relação. Homem detesta isso, odeia isso, né? Porque os homens são práticos, pragmáticos, objetivos, tem horror disso, né? Aí, para acabar com a história, para encerrar a DR que eles detestam, eles saem com uma frase assim:
Meu natural é esse. Quem quiser aceitar, do contrário, né? Então, quem quiser aceita, quem não quiser, bate asa, né? Meu natural é esse. Então, quando uma pessoa fala, meu natural é esse, ela não está dizendo que ela não está errada. Ela só está dizendo que ela é assim e vai permanecer assim. Pior. Então, estão vendo ali que Santo Agostinho coloca aqui esse primeiro problema? Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Mas se eu não quiser mudar, e daí? É um problema meu? Eu vou ficar do jeito que eu sou. Né? Eu vou ficar desse jeito. Então, não basta a pessoa conhecer isso. Não basta. Ele aí continua aqui, ó. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Não vamos ser ingênuos e achar que vai acontecer por milagre ou por mágica um aperfeiçoamento. Gente, aí a gente pede a Deus, a gente ora e pede ao anjo da guarda a Deus, meu Deus, eu preciso mudar. Eu sou tão egoísta, eu preciso mudar. Deus não vai operar esse milagre em cada um de nós, não. Ele não vai nos transformar em pessoas boas. Não. Ele nos deu um presente maravilhoso quando nos criou. O livre-arbítrio. Ele nos deu esse presente. Isso foi presente de Deus. Mas porque Ele é um Pai amoroso. Ele nos criou simples e ignorantes e colocou a sua marca em nós, a marca do bem. A semente do bem que Ele colocou em cada um, porque Ele nos criou e Ele é a perfeição suprema. Não podia criar nada ruim. Então, Ele não criou ninguém ruim. Ele criou, simples e ignorante e colocou o bem em cada criação. Mas cada um tem que fazer esse cultivo. Cada um tem que se melhorar para poder desenvolver esse bem. E nos deu, com isso, a liberdade de pensamento, o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Eu escolho para mim. Então, Ele colocou na mão de cada um a possibilidade de ser feliz ou infeliz, dependendo da escolha que fizer. Isso foi o grande presente que Deus deu. Então, depois que nós estamos aqui desenvolvendo a nossa vida, principalmente num plano de provação e expiação, quando acontece um sofrimento, uma desgraça qualquer, não foi Deus que mandou aquilo para a gente, não. Assim também como acontece uma graça, não foi Deus que mandou aquela graça, porque senão Ele estaria preterindo alguns filhos, né, por outros. E não é assim. Nós temos o nosso livre-arbítrio, quando a gente reencarnou, fez escolhas para essa vida. Viemos para aprender, para evoluir, para aperfeiçoamento. Isso não temos a menor dúvida a respeito disso. Aí, a dor e o sofrimento são por conta do mau uso do livre-arbítrio. Aí a gente vai sofrendo, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E vai vendo, vai chegando um momento que não tem jeito. Tem que voltar para a casa do pai, tem que retornar. Aí a gente vai aprendendo com a própria dor e com o próprio sofrimento. Mas nós conhecemos os nossos defeitos, talvez não todos, mas uma boa parte a gente conhece. Tanto conhece que a gente justifica esses defeitos para outras pessoas. Às vezes até um amigo nosso ajuda, sem saber que está atrapalhando muito, a exacerbar essa coisa aí. Às vezes a gente está com uma consciência doendo para alguma coisa, né? Com um arrependimentozinho. Aí aquele amigo que ama a gente também e quer nos ver também bem,
ele fala assim, fulano, não fica se martirizando, não, você tomou essa decisão porque fulano fez isso, isso e isso. Sem querer, está nos atrapalhando. Que aí a pessoa que já quer mesmo essa situação, ela começa a se encostar nisso, né? Não é que o amigo não esteja sendo bonzinho, mas, queira mal, ele está sendo bonzinho com a gente. Mas aí até atrapalha mais do que ajuda. Né? Por isso que Santo Agostinho também entrou nesse mérito aí. Então, olha só. Nós pedimos ajuda a Deus. Nós pedimos força a Deus, ajuda ao nosso anjo guarda. Nunca ele vai nos negar. Mas ele não vai nos dar a coisa pronta. Quando a gente pede paciência para Deus, eu já não peço mais, porque quando eu caí na real como que é a resposta de Deus, eu fiquei até assustada, que às vezes a gente fala assim, meu Deus, me dê paciência. Ele dá, sabe o quê? As situações para a gente desenvolver a paciência. Ele nos deu livre-arbítrio, esse foi o grande presente. Então, se ele nos tornasse pacientes, benevolentes, para que ele nos criaria simples e ignorantes? Se depois ele ia dar tudo de graça. Para quê? Vamos raciocinar. Ele não precisava fazer a gente simples e ignorante, se no decorrer da vida, diante dos pedidos que fazemos, ele fosse nos agraciar. Ele o faria quando nos criou. Aí não faria sentido também a vida, né? Então não é bem assim. Então Deus não dá nada para ninguém. Deus não dá carro, Deus não dá casa, Deus não dá saúde. Ai, como a gente pede saúde a Deus. Agora, a pessoa quer saúde, mas quer continuar fazendo tudo errado. Quer continuar comendo mal, quer continuar na sua vida sedentária e acha que Deus vai fazer o milagre de botar aquela pessoa saudável, de desentupir as veias dessa criatura que só come gordura. Claro que não. Não vai. Então, a gente tem que pensar nessa questão, né, de parar de ficar incomodando Deus o tempo todo com isso, né? Porque ele já deve estar enjoado da gente, realmente. Porque a gente não aprende. A gente está aqui no mundo e a gente não aprende essa questão. Então, continuando essa conversa de Santo Agostinho, olha só. Ele fala o seguinte, ó. Formulai as vossas perguntas naquela reflexão na hora de dormir, né? Tem que fazer enquanto está sentado, porque se deitar não vai fazer, o sono vai vencer, a gente vai dormir e ainda vai achar que é o obsessor que não quer que a gente ore. Tem gente que pensa isso. Eu não consigo ler, logo vem um sono, eu não consigo fazer minha prece, logo vem um sono. Deve ser um obsessor que não quer que eu faça isso. É o sono, o obsessor é o sono. É o cansaço do dia. Então não vamos esperar deitar para depois fazer, não. Né? Vamos fazer enquanto a gente está ainda bem atento, né? Bem alerta, né? Para poder raciocinar. No finalzinho do dia, porque a gente já está entregando aí as nossas horas e os nossos momentos, né? Nos braços de Morfeu. Então a gente pode analisar como foi o nosso dia. Aí ele diz assim, ó. Formulai as vossas perguntas. Indagai o que fizestes, e olha o que está vermelhinho aí, ó. Com que fito agistes em determinadas circunstâncias. Olha, eles não deixam nada escapar. Olha essa questão, olha esse conselho aí. Vamos tirar o vermelhinho para ver como é que fica. Indagai o que fizestes em determinada circunstância. O E devia estar até aí vermelhinho. Indagai o que fizestes em determinada circunstância. Mas olha, não é só isso. Isso seria pouco demais. Olha o vermelhinho aí, ó. Indagai o que fizestes e com que fito agistes. Qual o objetivo que você tinha na hora que você agiu? O que você queria alcançar com isso? Qual é a sua intenção? Qual era a sua intenção? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Sem isso aqui, essa questão não valeria nada, né? Porque Deus,
colocou em cada um de nós a sua marca, dando de presente o livre-arbítrio, a faculdade de poder escolher, e com isso ele nos deu as responsabilidades de consciência. Não é claro, nos obriga a desenvolver essa responsabilidade com a nossa consciência, porque nós estamos escolhendo. Então, nós somos responsáveis pelas escolhas que a gente faz. E quando nós formos prestar conta disso, não é o tribunal divino, não é Deus lá na nossa frente nos acusando de nada, isso nunca vai existir. É a nossa consciência, o tribunal é a nossa consciência. O juiz somos nós mesmos, na nossa consciência, nos fazendo ver as coisas que fizemos de errado. E com esse tribunal que é divino, porque somos filhos de Deus, esse tribunal é divino, a nossa consciência é divina. Quando a gente quer ler, quando a gente quer realmente que ela nos diga o que fazer, raramente a gente erra. Quando erra, é porque não alcançou o nível de conhecimento ainda. Aí não vamos nem responder tanto por isso, a menos que não tenhamos alcançado esse nível de consciência porque a gente não quis. Agora, se a gente está fazendo a nossa parte e ainda não conseguiu alcançar, aí nós vamos responder de acordo com aquilo que a gente sabe, porque não conseguiu saber mais. Porque se já tiver tido a oportunidade de saber mais e não aproveitou, também vai responder por isso. Não vai ter atenuante. Porque a consciência vai nos cobrar. A consciência vai... Imagina a gente num país estranho, que não sabe falar a língua, e quando era mais jovem, quando estava na escola, teve toda a oportunidade de aprender a língua daquele país e não aprendeu. Porque tinha a mãe que falava aquela língua, o pai também, para que eu vou me preocupar com isso? Eu tenho quem faça, quem fale, né? Quem me ajude. Aí cai num país desse, por uma necessidade qualquer, porque se for a passeio tem até os que traduzem, né? Mas às vezes por uma necessidade vai encontrar uma dificuldade enorme. Aí o que vai acontecer? Ele vai pensar, aí a consciência dele vai falar assim, tá vendo? Você teve a oportunidade de aprender esse idioma e não aprendeu. E agora? Se tivesse aprendido, tivesse aproveitado. Então, é assim que funciona essa questão também do bem e do mal. Quando a gente não teve chance de aprender, a gente não se culpa. Mas quando a gente teve, a gente se culpa. Então, nesse momento que a gente precisa, né, no tribunal divino, é ele que vai nos indagar, a nossa consciência que vai nos indagar. Então, é a ela que nós vamos responder. Aí, a consciência, se o objetivo não foi nobre, se a minha intenção não foi nobre, e a consciência, ela trabalha com a intenção e não com o ato em si. Tanto que quando a gente erra e a gente vê o que fez e errou, a gente às vezes se desespera e fala assim, gente, mas a minha ideia era que ia dar certo, que eu ia conseguir fazer isso, que eu ia ajudar. Porque a intenção era essa, embora a atitude não alcançou a nossa intenção. Então a gente não erra, a gente não se sente culpado. Porque a gente fala, eu nunca que eu tive essa intenção, eu queria realmente ajudar, às vezes atrapalhou mais, mas a intenção da pessoa não era essa. Então, com o tribunal divino, o que conta não é o ato em si, é a intenção desse ato. Por isso que Santo Agostinho colocou isso aí, ó. Indagai o que fizestes e com que fito agistes. Quer dizer, qual foi a sua intenção na hora de que você agiu em determinada circunstância. Então, isso é importantíssimo. Porque se eu fiz, mas o meu objetivo, a minha intenção, não foi ajudar e sim fazer um bem para mim mesmo em determinada situação, não vamos ter mérito nisso. A pessoa que foi ajudada até vai, a gente não vai, porque nós não tivemos boa intenção. Segundo, olha a setinha aí, né, Abel? Vermelhinha, indicando.
se fizestes alguma coisa que censurarias nos outros. Porque quando a gente faz, está tudo certo, né? Mas se o outro faz, a gente fala, a gente repara. A gente não vê quando a gente faz, a gente repara o outro fazendo. Aí tem sempre um gaiato de um amigo que fala assim, ah lá, o roto falando rasgado. É verdade, é verdade. Né? A gente não vê que está rasgado também, a gente vê o outro quando ele está. A gente não se enxerga, né? Mas aqui tem que prestar atenção. Aí vem a outra, ó. Se praticastes uma ação que não ousarias confessar. Isso é ótimo. Essa aqui é ótima. Né? Porque tem coisas que as pessoas fazem que se tivesse alguém vendo, elas não iam fazer. É ou não é um absurdo isso? A pessoa quer ou não quer errar? Claro que ela quer. Ela sabe que ela está fazendo errado. Tanto que, se tivesse alguém vendo, ela não ia fazer. Então, ela sabe que está errado. Se sabe para que faz. Né? Está abdicando da maior conquista do espírito humano, que é o raciocínio. Então, isso realmente é um problema que a pessoa carrega consigo. Ela não está fazendo a parte dela. Ela não está fazendo o que ela tem que fazer para ela se melhorar. Não é ela melhorar ninguém, porque ninguém melhora ninguém. A gente se melhora quando a gente quer. Então, essas são as perguntas que a gente tem que fazer na hora que a gente realmente quer se conhecer. Não vamos achar que é fácil, mas não é mesmo. Não é mesmo. E a gente vai ver que o próprio Santo Agostinho coloca o problema para a gente, né? Perguntai ainda isto. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Essa foi para matar, né? Essa foi para arrasar. Essa foi a pá de cal. Olha aí. Porque a gente esconde as coisas das pessoas nesse mundo porque nós estamos encobertos pela matéria. Nós estamos encobertos por esse corpo. Os nossos pensamentos estão abafados pelo cérebro do corpo. Só quem é muito sensível pode captar alguma coisa. Mas os espíritos captam todos os nossos pensamentos. Por isso que a gente fica obsidiado. Porque eles sabem quem nós somos. Eles sabem o que a gente pensa. Eles sabem quando a gente é lobo em pele de cordeiro. Eles sabem disso. Então, ao deixar a matéria na Terra e entrar na dimensão espiritual, nós vamos com o perispírito. E o perispírito é matéria essenciada, não quintessenciada, mas é essenciada. Mas ele não esconde nada, como o corpo esconde. Então, dos espíritos, a gente não pode esconder nada, nada. E aí, nem a própria consciência, que muitas vezes ela está, né, com aquele monte de capinha, como se fosse uma cebola. O Hermes, uma vez fez uma palestra aqui e falou, eu achei isso ótimo, e com a permissão dele eu continuo usando, que a consciência é como uma cebola. Ela tem muitas camadinhas, todas muito importantes. Porque até a casca, né? Até a casca. Da cebola a gente não descarta nada. Nada. A cebola a gente usa completamente a cebola. Né? Porque um chazinho de cebola na hora de um enjoozinho é espetacular. É muito bom. Bota uma tigelinha do lado que vai voltar, mas fica bom. Fica bom. Aí, a gente vai descascando aquela cebola, vai abrindo para picar. O que acontece? A gente chora, o olho lacrimeja, arde. Né? Aí tem uma porção de dicas, né? Para a gente não chorar muito quando descasca a cebola. É a mesma coisa
quando a gente descasca a consciência. Só que as dicas que tem para descascar a cebola e não chorar, muitas valem, muitas dão certo. Agora, na consciência, nada dá. Quando começa a descascar a consciência, que a gente vê quais foram as nossas intenções, o que a gente almejava com aquilo ali, o que a gente fez, aí é para doer mesmo, é para chorar mesmo. Aí o que a gente faz? Não descasca. Não descasca. A pessoa que vai picar cebola para fazer o molhinho do alimento do dia lá, isso aqui não faço não, eu choro, descasca você. A gente faz a mesma coisa. O quê? Ficar procurando problema para mim? Não quero pensar nisso não. Deixa para lá. Aí a gente não descasca. Então, por mais que a gente até queira se conhecer, mas se a vontade não for maior, não vai se conhecer. Mas, como Santo Agostinho está falando aqui, não basta esse conhecimento. É preciso fazer alguma coisa com o que se conhece. Se aprovesse a Deus chamarmos nesse momento, né, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu que temer o olhar de alguém? Olha, quantos espíritos falam que são perseguidos pelas suas vítimas. Muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, a gente encontra isso. O espírito está sofrendo e está correndo, querendo se esconder das suas vítimas. Não tem vítima correndo atrás dele, não. A vítima resgatou, na maioria das vezes, ela resgatou o seu passado ali, tá até encarnado já. Mas a vítima está onde? Na consciência dele. Está lá. Então, ele sabe que fez errado, que não devia fazer, e está lá. Eu já dei várias vezes o nome desse filme, já indiquei várias vezes, continuo indicando, Linha Mortal. Muito bom. Linha Mortal. Um grupo de médicos que queria saber o que acontecia após a morte. Aí eles induziam a morte clínica com medicamentos, enquanto que os amigos, né, que eram médicos também, ficavam ali para trazê-lo de volta, para chamá-lo com remédios também. E todos eles, nenhum deles, quando voltou, teve paz, teve sossego. Por quê? Começou a ver vítimas que os maltratavam, os machucavam. E eram crianças. A maioria eram crianças. Então, procurem ver quem ainda não viu. É muito interessante esse filme, Linha Mortal. Aí eles começavam a ser perseguidos por espíritos e depois, quando eles voltavam dessa morte aparente, eles se viram na obrigação de procurar por aquelas pessoas. Essas pessoas nem lembravam que eles tinham feito alguma coisa. Nem lembram, ninguém se preocupava com isso, eram crianças. Mas o que acontecia? Estava na consciência de quem fez. Estava lá. E quando eles se viram libertos do corpo, que não tinha essa caixa para encobrir nada, aquilo veio à tona porque eles sabiam que tinham feito errado. Aí eles precisavam pedir perdão àquelas pessoas para poder viver em paz, porque ele estava atormentado por aquela visão, por aquilo que ele fez no passado, que veio ao seu nível de consciência, que aquilo ali funcionou como uma regressão à vida passada, não a vidas, não, a essa vida passada. Aquela situação funcionou como uma regressão ao início da vida nessa atual encarnação, e veio ao seu nível de consciência aquilo. Né? E as pessoas ficaram atormentadas. Então, isso mais ou menos acontece com a alma quando ela deixa o corpo na Terra. Ela não vai ter as suas vítimas correndo atrás dela, não. No mundo material, quando a gente faz alguma coisa de errado para alguém, a gente sabe que fez. Se a gente tem que atravessar a rua aqui, passar na calçada do rio ali, a gente vira a pessoa vindo, a gente não atravessa. Finge que não vê, continua nessa aqui. Só que sem corpo, não adianta não, vai ser visto. Vai ser visto, não tem jeito. Então, isso aí são coisas que a gente vai tendo que aprender e ter consciência desse aprendizado
para poder não sofrer mais depois, né? Aí vem aí, ó. Olha o que está aí em vermelhinho, né? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Olha a metáfora usada por Santo Agostinho aqui. Chave. Isso significa que chave sozinho não adianta nada. Eu posso ter uma chave, não saber nem de onde que ela é. O que ela vai me servir? De nada, vou jogar fora. Às vezes a gente vai fazer uma limpezinha na nossa casa e tá lá um monte de chave, que às vezes a gente muda isso, muda aquilo, e vai guardando aquela chave. Aí a gente olha aquela chave. E de onde é isso? Experimenta nas portas, não abre nenhuma. Aí joga fora. Então, o que faz uma chave sozinha? Se ela não tiver a fechadura certa, para ela entrar e abrir? Nada. Então, preste atenção no que ele diz, ó. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Cadê o resto? É a chave. Mas vai abrir o quê? Vai abrir a nossa consciência. Então, ela tem que estar disponível. Ela tem que estar ali, querendo ser aberta. Senão não vai acontecer nada. Então, não basta se conhecer, não basta ter essa chave. Se eu não quero abrir nada, não adianta eu ter chave. Eu não vou abrir nada, nem fechar. Então, guarda a chave. É isso que a gente faz com a nossa vida toda. A gente guarda a chave. A gente não quer saber de abrir nada. Por quê? Sabe que se abrir, vai encontrar o que não quer. Vai encontrar o que não quer achar. Porque ao achar, vai ter que mudar alguma coisa, vai ter que fazer alguma coisa. Né? Quando a gente quer arrumar uma gaveta que está trancada, a gente até sabe o que tem lá, não sabe a situação, né? Aí a gente vai e abre. Bom, depois que abriu, tem que arrumar. Porque vai fechar de novo com aquela tudo lá dentro que não serve. Então, o que a maioria? Ih, deixa isso para lá, ó. Quando eu puder, eu mexo nisso. Deixa trancado, deixa fechado. Deixa lá. Não abre. E é isso que a gente faz com a nossa consciência. A gente não abre. A gente não quer saber o que a gente é, porque a gente sabe que vai ter que mudar. Então, é a chave do melhoramento? É, ele está certíssimo. É a chave do melhoramento. Mas não basta. Não basta ter essa chave. Mas, aí que vem a dúvida que o próprio Santo Agostinho coloca. Olha só. Mas direis, como julgar a si mesmo? Como? É facílimo julgar os outros, mas e a mim mesmo? Como julgar a mim mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? Vê se a gente não faz isso o tempo todo. Quando a gente não faz por nós, tem sempre alguém que gosta da gente que faz por nós. Né? Quando a gente está ali com o coração doendo, como eu já falei agora mesmo, né? Sobre uma coisa, aí vem um amigo e fala assim, não se martiriza não, você tomou essa decisão porque o fulano fez isso. Ele está querendo nos ajudar. Mas não importa o que os outros façam conosco, importa como nós vamos agir com o que os outros fazem conosco. Os outros podem fazer o que eles quiserem. Eles podem atirar quantas pedras eles quiserem. Agora, a gente fica na direção delas se a gente quiser. Nada nos impede de sair, a não ser que a gente esteja preso no lugar, né? É diferente. Então, a gente tem que entender que a gente precisa querer conhecer as coisas para poder fazer o trabalho que tem que ser feito. Eu não posso ficar o tempo todo me justificando, como aqui, ó, o avaro se julga simplesmente econômico e previdente. Ele nunca vai achar que ele é um egoísta, que ele é um pão duro. Nunca vai achar isso. Ah, não, eu só não desperdiço. Eu só não sou pródigo. Porque quem dá o que tem, um dia pede a alguém. Né? O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Ele não acha que ele é orgulhoso.
Ele acha que ele é cheio de dignidade, que ele é cheio de conhecimento, que ele não pode se misturar, ele acha que ele está certo. Tem aquela frase que a gente conhece muito bem, os homens então mais ainda, em time que está ganhando não se mexe, né? E para nós, o nosso time está sempre ganhando, eu não vou mexer nisso não, tá bom, eu sou assim, ninguém vai me fazer de bobo. Eu não levo desaforo para casa, tá bom demais isso, que ninguém me faz de bobo, ninguém pisa em mim. Ele acha que ele está certo assim. Eu cuido de mim, porque cada um por si e Deus por todos. Deus cuida de todos, eu cuido de mim. Ele não acha que isso é egoísmo, que isso é orgulho, ele não acha isso. Aí entra a questão, de que adianta se conhecer? Saber que é assim. Se vai ficar falando aquela bobagem que meu natural é esse. De que adianta isso? Nada. Então, o conhecimento de si mesmo, ele é a chave para o melhoramento. Mas uma chave precisa de ser usada para abrir alguma coisa. Então, nós precisamos de estar abertos a essa possibilidade, dessa chave nos abrir. Dessa chave abrir a nossa consciência. Descascar essa consciência, embora doa, vai arder, depois a gente conserta isso. Né? Então, é preciso conhecer, mas ter a vontade de mudar. Senão, esse autoconhecimento não vai ajudar em nada. Eu vou me conhecer, eu sou assim mesmo, e pronto. E daí? Aguenta quem quiser, atura quem quiser. Quem não quiser, se manda. Não é esse o objetivo. Então, o autoconhecimento sozinho não resolve. Tudo isso é muito certo, é o que Santo Agostinho fala. Isso está lá nessa questão, eu copiei, tá? Lá no Livro dos Espíritos. Mas tendes um meio de controle que vos pode enganar, que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Pois é, aí entra o problema. Será que basta que eu veja o outro fazendo aquilo que eu estou fazendo e que algumas pessoas estão considerando errado, mas eu não? Aí basta que eu veja outra pessoa fazendo para eu mudar de opinião? Também não. Eu não estou dizendo que Santo Agostinho esteja errado aqui, não, de forma nenhuma, porque esse é o trabalho. Mas aí entra aquela questão da dor como aguilhão de aperfeiçoamento do ser. Muitas vezes, quando eu tenho aquela convicção de que estou certa, quando eu vejo outra pessoa fazendo a mesma coisa, eu também acho que ela está certa. Eu também acho. E vou justificar o erro dela igual que eu faço com o meu. Eu digo assim, está muito certo. Está muito certo o que fez. Eu faria a mesma coisa. Então, será que basta olhar o outro fazendo? Ó, não basta. Ele aqui não especificou isso, mas eu tenho certeza que é o que ele quis dizer também com isso. Eu preciso que alguém faça comigo. Aí é diferente. Aí é o espinho na carne que Paulo fala. Aí é outra coisa. Eu faço, acho certo. O outro faz com o outro, eu também acho certo. Mas faz comigo. Aí eu já não vou achar tão certo assim. Eu vou tentar me justificar ainda e achar que o outro está errado fazendo comigo o mesmo que eu fiz. Isso é porta trancada para o aperfeiçoamento. Não tem jeito. Mas, às vezes, a dor vai ser tanta, o espinho vai espetar tanto, que eu vou reconhecer, realmente, eu fiz e não avaliei a dor que eu fiz o outro sentir. Agora eu conheço. Agora eu estou conhecendo essa dor.
Aí eu começo a achar que realmente eu tenho que mudar, eu não posso fazer isso. Mas não foi observando apenas o outro, foi o outro fazendo, não com o próximo, mas comigo. Eu preciso muitas vezes desse espinho na carne. Isso não é com todo mundo, porque às vezes a gente que não é tão refratário assim a essas coisas, a gente faz e quando a gente vê o outro fazer, a gente fala, nossa, eu fiz isso? Aí aquele teu amigo falou assim, fez. Aí você fala, caramba. Pois é. Aí você começa a achar que você está errado. Você vendo, você assistindo. Mas quando nem assistir basta, alguém vai ter que fazer com você. Vai ter que fazer você sentir a dor. Para você ver que você está errado. Aí pronto, aí não tem jeito. Aí é o retorno à casa do Pai. Porque você vai ver que você está errado, porque você está sofrendo aquilo ali. Você está vendo o que você fez sofrer. É o que isso? É a pena de talião aplicada por Deus e não por nós. É o semelhante. Não tem a cura pelo semelhante na homeopatia? O floral não age dessa maneira? O floral age dessa maneira. A flor, a essência da flor, provoca o sofrimento que você precisa de consertar. A homeopatia é a cura pelo semelhante. Isso no perispírito. E no espírito é a conduta. É exatamente isso. Por que a homeopatia resolve? Ao contrário de que muita gente pensa que ela não resolve mais. Ela não tem princípio ativo. Como é que vai resolver alguma coisa? Os médicos alopatas falam isso. Ela não tem princípio ativo. Como é que vai curar a doença? Porque quem precisa de princípio ativo é o corpo. Ela não trata o corpo. Ela trata o perispírito, que não precisa de princípio ativo. Ele precisa de quê? Da energia do princípio ativo. Porque o perispírito é energia, não adianta botar remédio lá. Aí entra essa questão. Essa mudança de comportamento funciona como uma homeopatia. É a cura pelo semelhante. É você sofrendo na pele que você fez, é você vendo o outro sofrer aquilo que você também já fez. Então não tem outra coisa. Santo Agostinho está certíssimo. Agora, não pode só ficar na chave, tem que abrir. Ela tem que abrir essa portinha da consciência para poder dar certo. E aí, se a gente censura, claro que nós vamos também ser censurados. Procurai também saber o que... Olha que ele amarrou tudo, Santo Agostinho amarrou tudo. Embora ele falasse muito mal das mulheres, mas Santo Agostinho era uma inteligência. Procurai também saber o que pensam os outros e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, está vendo? Amigo passa a mão por cima. Amigo bota paninho quente, mas inimigo não bota, não. Não precisa nem ser inimigo. Aquela pessoa que convive com a gente, problema, sabe como? Aquela que você está sempre com o pezinho atrás, aquela ali é boa para te dar uma opinião. Porque ela não tem intenção nenhuma de te ajudar. Então, olha só. Procurai também saber o que pensam os outros e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. E geralmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho para vos advertirem com mais franqueza do que o faria um amigo. Isso é real. Querem uma opinião verdadeira? Procura naquele que está sempre te espetando. Não precisa ser seu inimigo, não. Às vezes a gente tem 2, 3 filhos na casa. Sempre tem aquela alma gêmea, né? Que pensa como nós, nossos amiguinhos, fazem tudo que a gente quer. E tem aquele mais problemático, aquele mais difícil, que de alma gêmea não tem nada com a gente. Que espeta a gente o tempo todo. No momento que você precisar, pede opinião, é dele. Porque ele vai ser certinho. Ele vai botar o dedo na ferida e vai te ajudar. Não sei se ele tem essa intenção, mas você pode se beneficiar da ajuda dessa pessoa, né? Que aquele que tem, olha o vermelhinho aí,
mostrando que essa palavra tem toda a carga que precisa, né? Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Vamos tirar o verdadeiro? Aí vai ficar assim, ó. Aquele que tem a vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Esse tem vontade, mas não é verdadeira, não está falando que é verdadeira. Pode não ser. É igual aquele que quer emagrecer e quer comer muito doce, muita massa, comer pão todo dia, comer coisas, frituras. Ele quer emagrecer, ele tem uma vontade enorme de emagrecer. Mas a vontade dele não é verdadeira, porque se fosse, ele ia largar essas coisas. Ele ia largar isso. Ele não tem essa vontade verdadeira, ele só tem vontade. Ele quer, mas vai ficar muito feliz que assim não seja. Né? Então, olha o verdadeiro. Essa palavra tem um peso enorme perto de vontade, porque ela restringe. Ela restringe essa vontade. Não é uma vontade generalizada, é uma vontade restritiva. É verdadeira. Essa vai dar certo. Essa só acontece quando o sujeito já está com as veias toda entupida lá no hospital, que vai morrer mesmo. Aí o médico fala, ó, tem que mudar, hein? Tem que andar, tem que fazer exercício, senão vai morrer. Aí a vontade verdadeira aparece, porque a vida dele ele vai achar mais importante, a si mesmo alguns, tá? Nem todos. Nem todos. Que faça o balanço de sua jornada moral como o negociante o faz dos seus lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro, quer dizer, o lucro será maior. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar, sem temor, o despertar na outra vida. Não vai ter ninguém correndo atrás dele. Não vai ter nenhuma vítima correndo atrás dele. Porque a sua consciência está ótima. Já foi aberta. A chave funcionou. Deu certo. Mas, olha, isso é tão difícil. A gente vai continuar na semana que vem nossa conversa, né? Porque nós temos aí um comentário de Kardec que é extremamente importante e que eu não quero, né, que isso fique corrido, né? Vamos voltar para cá. Porque depois tem aquilo que eu já prometi a vocês, tudo que preciso saber, aprendi no jardim de infância. Isso vai nos ajudar muito nessa questão aí. Então, é importante demais que a gente analise muito bem isso aqui. Se a nossa vontade não for verdadeira, a gente não consegue nada. Na parte moral, a gente não tem onde pegar, né? Os nossos sentimentos são abstratos. O que é uma coisa abstrata? É uma coisa que ela não tem vida própria, ela precisa de alguém, é como se fosse um parasita, né? Precisa de alguém para viver. Para ela ter corpo, para ela existir. Os sentimentos são todos assim. Então fica difícil da gente agarrar, né? A gente não segura. Não tem aonde a gente botar a mão, né? Por isso que a gente procura puxar para a parte material, para o corpo. Porque ali a gente está vendo, a gente está sentindo os efeitos diretos da nossa imperícia, da nossa imprevidência, da nossa negligência. Porque na parte moral a gente não segura, a gente não percebe muito, ou se percebe não quer ver, mas na parte material não tem jeito. É aquele que bate lá no hospital, todo entupido, que vai morrer se não mudar. É aquele fumante que vai morrer rápido, mais rápido se ele não parar. Né? Então, a parte material, a gente tem que levar em conta, são exemplos grosseiros, mas é o que vale para a gente poder entender que precisa mudar, que precisa reconhecer que está errado e mudar. Eu preciso ter essa vontade verdadeira de fazer mudanças,
Porque se eu não fizer mudança na minha vida material, eu vou ter muitos problemas. Eu vou ter problema de toda ordem, eu vou ter problema de saúde, Deus não vai me dar essa saúde, não, eu estou fazendo errado. Então, tudo que a gente tem que fazer na vida é a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. Quando a gente pede ajuda a Deus e aos anjos, né, porque a gente quer fortalecimento para fazer a nossa parte. Se eu estou fazendo uma alimentação errada, claro que eu vou ter problema de saúde, claro. Não é? Isso é com tudo, é com tudo. Agora, eu preciso me cuidar. A criança precisa que os pais cuidem dela, que ela não tem noção. Os animais também. A minha filha de pelo, está com triglicerídeo alto. Né? Descobrimos agora que ela está com 10 anos, a gente mandou fazer uns exames para ver como é que está a situação, porque o animal com 10 anos já está na velhice, né? Mas está muito bem, aí encontramos, tudo certo com triglicerídeo alto. Ela pode fazer alguma coisa por ela? Ela não tem livre-arbítrio. A criança não tem livre-arbítrio. Então, se eu não tratar dela, se eu não procurar ver o que eu posso fazer por ela, ela vai morrer como consequência de alguma coisa por conta disso aí. A criança, a mesma coisa. Então, a gente tem que ver que quando a gente não muda, quando a gente não faz transformações no nosso ritmo, no nosso movimento, na nossa vida do dia a dia, a gente interfere na vida dos outros que estão sob a nossa responsabilidade também. E ainda mais, não é só na vida daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, não. Porque, às vezes, uma pessoa tem doença, aí tem a doença assim, isso acontece na família, a mãe tinha, o pai tinha, é genético? Não, é propensão familiar por causa do gênero de vida, por causa da maneira que vive. Por isso que tem os mesmos problemas. E não é só esse o problema com aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. É com aqueles que a gente vai obrigar a nos tratar. Ainda tem essa, a gente vai botar uma bomba na mão deles, que vai ter um piripá que ainda vai dar um trabalho horroroso para a família. E é isso que acontece. Então, por quê? Porque não fizemos a nossa parte. Porque nos autoconhecemos e não fizemos nada para melhorar. Sabia que estava com problema, que ia passar mal dias, que ia sobrecarregar rins, que ia sobrecarregar fígado, e está lá fazendo a mesma bobagem. Isso a gente faz com a parte moral. Então, se a parte moral a gente não pode segurar, o corpo a gente pode, para a gente ver como que é imediata a consequência funesta das bobagens e do mau uso do livre-arbítrio que a gente faz. Que a gente tenha esse conhecimento. E semana que vem a gente continua. Eu sei que não é agradável, não é um tipo de palestra que as pessoas vêm aqui ouvir, não. Mas é o que pode nos ajudar a amanhã não chorar muito. Porque vamos chorar, vamos. Porque quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Muita paz para todos. E semana que vem a gente está aqui de novo, aqui com os puxões de orelha de Santo Agostinho e de Kardec, né, para nós. Muita paz.